boa tarde, que a gente tá começando agora, Bendita Hora, o melhor programa. Você sabe por que é o melhor? É porque aqui só vem os melhores. Você procura aí, procura todos os lugares aí pra saber se tem um programa bom. Não vai achar, nem na CNN Portugal você vai achar aqui na Rede Vida de televisão, Bendita Hora, o melhor programa. E vocês sabem por que é o melhor programa? Vou explicar para vocês porque é o melhor. Aqui tem 2 critérios para participar do programa. Primeiro, que seja inteligente. Então, é por isso que vocês estão. Segundo, é que seja bonito. Oh! Serve bonito para participar. Olha, tem que participar do programa porque a gente gosta de gente bonita aqui no programa. Isso mesmo, é isso mesmo. Você vai participar com a gente. Manda sua pergunta, manda sua opinião. Daqui a pouco, eu quero apresentar para vocês. Tem gente que vocês nem conhecem mais. Olha, ele está de volta aqui. Urian Fancelli, obrigado, Urian. Nós rezamos, fizemos a quaresma do Frei Gilson para trazer de novo o Urian e conseguimos aqui, ó. Obrigado. Que bom que deu certo. Eu tava morrendo de vontade de voltar para cá. Então, você teve com o Zelensky, né? Olha que chique, gente. Chique Zelensky, demais. não é qualquer um, não. Ainda bem que foi com o Zelensky, não foi com o Trump. Lá no... Urian Ainda bem. É cientista político, vocês conhecem, mestre em relações internacionais e é também comentarista da CNN Portugal. Né? Isso mesmo. Obrigado, viu? Obrigado. Prazer estar aqui. Muito obrigado, viu? Franklin Valverde, olha aí, olha. Colunista e entendido de música latina. Esse se entende, né? Esse se entende. Há 40 anos já na estrada, Olha aí. música latina, dá para entender alguma coisinha, né? E olha interessante, olha aqui, eu tô vendo aqui o apresentador do Onda Latina no YouTube, né? Isso. Olha aí, colunista, jornalista. Gente, eu gosto muito de reggaeton, na verdade, eu gosto de reggaeton. É música latina, pode ser. Sim, é música latina. Ok? E Portal IG, né? Do Portal IG. Bad Bunny, eu tava lendo alguma coisa que aconteceu com Bad Bunny hoje, que eu tava lendo, não sei o que foi. Bad Bunny é um expoente do reggaeton. Sim, o Bad Bunny é um porto-riquenho, né? Ele lançou um disco agora recentemente. Agora, né? Chama-se Devi Tirar Umas Fotos. Ah, isso mesmo, isso. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Eu tenho um gosto um pouquinho mais antigo. Românticos de Cuba. Pimpinela. 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 Românticos de Cuba no cinema. Olha aí, vamos falar nisso. Olha aí quem tá com a gente. Olha aqui, Roger Turquete, nosso repórter, jornalista do canal Intervenção no YouTube. Obrigado, Roger. Nossa, e eu tô muito feliz hoje porque tá completando um ano que eu participo aqui do Bendita Hora. Um ano hoje. Beleza. Impressionante. Ele também, assim, figurinha é muito difícil, porque quando a gente precisa, aí, não posso, vê se aumenta o cachê. E olha aqui, obrigado, Otávio Paranhos, obrigado, Otávio, muito obrigado. Otávio é consultor de investimentos globais. Olha, se quiser aplicar dinheiro fora, né? Agradeço imensamente, enfim, a presença. É sempre bom a gente poder trazer esse conteúdo pro público Bom aqui na mesmo, Rede Vida. muito bom, muito bom. Ele que ajuda a gente a esconder? Blindagem. Tem um nome. Ilhas Caimã, mentira. Também, né? É legal, pode se fazer? Pode? Sim, lógico. Tá vendo? Então não é tão... O dinheiro que você tem não é tão... Vamos lá, gente. Primeira notícia aqui, vamos pra gente conversar aqui, ó. Sucesso no Ibope, novelas mexicanas são as maiores audiências do SBT. Muito bem, Franklin, por que esse sucesso e por que essa coisa que a gente tem com música latina, com novela latina? E eles falam que nós brasileiros estamos de costa para a América Latina, né? Por que nós gostamos tanto de... Então, claro, se a gente for fazer uma comparação com a música em inglês, a gente continua um pouco de costas para a América Latina. Continua, né? Mas cada vez mais há um relacionamento muito grande dos produtos da América Latina com o Brasil. Isso não é novo. Se a gente for pensar, a primeira radionovela era uma tradução de uma novela cubana. Aliás, já vem uma tradição muito grande. Era uma cubana que escrevia as novelas também, as novelas de televisão aqui também no Brasil, não era também? As novelas eram traduzidas. Traduzidas. Olha que interessante. Magadã. Isso mesmo, Magadã. Ela que escrevia e ia não só para Cuba, enfim, ia para vários países. México também tinha um centro muito forte. Aliás, as novelas do SBT, a maioria delas vem do México, né? O acordo que eles têm com a Televisa. Televisa, que seria a maior rede de TV do México.
e os produtos deles chegam até o Brasil. E o principal produto, eu acho que pode-se dizer que incontestavelmente é o maior sucesso do SBT, não é a novela, é o Chaves. Chaves, é verdade. Voltou agora, né? Que Voltou agora para agora à noite, né? Acho que, se não me falha a memória, 15 para Chaves. 15 para as 9, Horário nobre, da né? noite. Chaves voltou então. Voltou em horário nobre. Demais. Tinha saído e um fenômeno, né? O Chaves é um fenômeno. E o Brasil é o país, depois do México, né? Que melhor recebeu esse produto da Televisa, né? Interessante. Seria El Chavo del Ocho, né? Chavo. Chavo significa o garoto, moleque, né? O moleque, é isso, né? E del Ocho porque era o canal 8, né? Onde ele se apresentava lá. Sei. Nos anos 70. Pra você ter uma ideia, esse programa vem dos anos 70. É feito nos anos e 70. Até hoje faz sucesso. E uma fórmula tão simples, né? Sim. Um cenário único ali, tudo acontece e não envelhece. Exatamente, acho que você falou a palavra correta. Simples. As novelas fazem sucesso por quê? Porque é uma fórmula simples. É sempre o mocinho, a mocinha, contra o vilão. Tem um drama, a gente fala o dramalhão mexicano, mas sempre existe uma coisa muito pesada, um drama, alguém que é traído, alguém que é doente, alguém que não enxerga, alguém... Eu assisti, a novela que eu mais gostei chamava Esmeralda. Esmeralda era bonita. Eu assisti 3 vezes Esmeralda. Eu pensei que você ia falar Usurpadora. Não, Usurpadora é boa, mas Maria do Bairro, mas pra mim Esmeralda... Usurpadora vai voltar. Vai voltar segunda-feira. Porque sempre tem um drama, muito simples, uma trama só, eu acho. Então, os encontros e desencontros, né? E com isso eles conseguem amarrar para o dia seguinte, como todas as novelas, né? Mas digamos que é uma fórmula bastante simples e que deu certo e eles não abrem mão. E isso atrai as pessoas. Trabalha com uma coisa muito forte, que é o sentimentalismo. Né? Eu acho que isso é fundamental. Tá? Claro, carece o quê? De, digamos, voos mais altos, de uma criatividade no que se... Tem uma pergunta. Eu tenho visto também que cada vez mais as pessoas aqui também têm assistido novelas turcas e os doramas sul-coreanos. De outros países. Você acha que essas obras mais latinas, elas têm perdido espaço para esses outros lugares que têm entrado aqui também? Olha, eu acho que não, perder espaço não, porque em geral as doramas e as novelas turcas, né, elas entram num espaço onde os latinos não circulavam. Então, acho que eles ampliaram o leque de opções. E o que há muito também é questão de acordos, né? Você vai lançar uma novela na Turquia, tudo bem, vamos lá, vamos lançar a novela aqui na Turquia, novela brasileira, tudo mais. E vocês? Quando é que vocês vão lançar alguma coisa nossa? Mas tem uma coisa, o dorama também é muito dramático como a novela mexicana. Tem uma coisa, tem muito drama mesmo. Quando morre, é aquela coisa meio teatralizada também. Nunca assisti. Nunca assisti. A novela turca também, segue essa linha Porque as novelas brasileiras eram assim, mas foi ficando chato, porque ficou muito real a novela brasileira, ficou muito real. Tem que ter uma fantasia na novela. Ficção, tem que ter uma misturada. novela. Ficou muito real, é só aquilo que a gente vê toda hora. Né? E politizou, é verdade, né? Interessante, né? Interessante. Vamos lá, gente. As vantagens e desvantagens de investir no exterior. Otávio, isso é um problema, esse negócio de investir no exterior. Sim. Quando a gente fala em investir, que tipo de investimento tem? Dinheiro, imóvel, o que é o melhor e o que é a coisa mais acessível? Não, excelente pergunta. Na realidade, quando a gente fala de investimento no exterior, é o próprio pressuposto da poupança que as pessoas já faziam no passado, principalmente financeira em bancos e com imóveis para fins de aposentadoria. Só que agora, cada vez mais, principalmente nos últimos 5 anos, a maior parte dos bancos brasileiros e corretoras permitiu um acesso muito mais fácil à criação de contas no exterior. Seja em dólar, em euro e em outras moedas também. E quando se fala de investir, quer dizer justamente você, enfim, aplicar o seu capital de alguma maneira para você ter uma segurança muito maior. As pessoas, elas não percebem, né? Mas o Brasil, em termos de mercado de capitais, em termos de tamanho de economia, é menos de 1% do mundo, né? Então, menos de 1%? Na realidade é 0,6%, é 0,5% aproximadamente. Então, por exemplo, para cada empresa brasileira que as pessoas gostam de investir, por exemplo, a gente tem 200 empresas no exterior que poderiam ser ou mais rentáveis ou mais seguras de alguma maneira. E o mesmo se aplica à renda fixa também, né? Então, por exemplo, a pessoa faz uma poupança porque ela quer, enfim, comprar um imóvel daqui a 10, 15 anos ou até no curto prazo,
Hoje é muito fácil, né? Enfim, com um aplicativo de celular você consegue pegar parte do seu capital e dolarizar, colocar em euro, em outras moedas, em libra, e, portanto, proteger em situação de crise. Por exemplo, o Itaú tem um negócio que chama Avenue, é um banco Avenue. Assim, outros bancos têm... me fala uma coisa, esse Avenue, são bancos que existem lá? Na realidade, a Avenue... Na realidade, a Avenue, ela se formou como um conglomerado financeiro que ela possui várias empresas dentro dela. A Avenue é uma corretora brasileira. Mas também ela tem uma corretora no exterior. Então, quando você manda ali um Pix, você faz uma transferência para ela aqui no Brasil, ela converte o dinheiro e aí o seu dinheiro estará no exterior, lá numa corretora americana. Mas ele vai estar numa conta lá, conta de um banco? Que banco é esse? Eu não sei que banco é esse. Na realidade, eles têm a conta bancária e tem a conta investimento em corretora. Então, quando você... Até no Brasil, quando você quer investir, você pode ter uma conta em um banco, uma conta corrente, e você pode ter uma conta em corretora em que você vai investir em algum produto de renda fixa ou até em ações em bolsa, por exemplo, né? E a mesma coisa no exterior, é exatamente igual. Você pode ter um cartão de débito que você gasta em dólares quando você faz uma viagem, ou também quando você pode comprar algum tipo de ativo, até renda fixa, alguma poupança que você queira fazer em dólar, em euro e em outras moedas, direto no exterior, com proteção. Agora, por exemplo, se eu for para lá, eu posso ir, como brasileiro, eu posso ir lá num banco americano e abrir uma conta lá no banco e colocar dinheiro lá? Sim, no caso, nos Estados Unidos, se você está se referindo, a gente tem vários bancos que têm exigências diferentes. Existe, sim, naturalmente, a possibilidade de você abrir uma conta nos Estados Unidos, não tendo residência lá, morando aqui no Brasil, sim, isso é possível. E daí você pode fazer transferências entre as suas contas no exterior. Então, você pode utilizar um banco que é somente americano, transferir para a Avenue, transferir para o Brasil e vice-versa. Não tem problema nenhum. Você pode fazer essas transferências direto nos Estados Unidos, do Brasil também. Agora, a melhor, como você diz, protege o seu dinheiro, protege aquela coisa toda. A melhor maneira é usar, você está aqui no Brasil, usar tipo uma corretora dessa para fazer esse tipo de coisa. Na realidade, quando a gente fala de investimento, a pessoa ela tem que adequar ao objetivo dela. Então, Otávio, eu quero comprar um imóvel daqui a 2 anos, devo investir no exterior? Não, porque daí você tem a volatilidade da moeda, não vale a pena você manter aqui no Brasil. Mas, eu quero me aposentar daqui a 15 anos, 20 anos, faz sentido dolarizar parte do patrimônio? Sim, por quê? Porque o Brasil é arriscado, a gente sabe que tem muita inflação, né? Tem riscos políticos aqui e principalmente, olha só que interessante, em situação de crise, o que acontece? O que aconteceu na pandemia? O que aconteceu em 2015? O dólar subiu. Então imagina uma situação de crise que todo mundo perde o emprego, todo mundo fica mais pobre e o seu dinheiro aumenta em reais, porque o dólar sobe. Então o seu dinheiro em reais ele vai aumentar, porque você tinha dólares. Então, na verdade, um investimento, ele é melhor, de repente, do que o... Ele protege mais em crises, mas ele é melhor, questão de aumentar e tal, do que o CDB, do que aquela coisa assim? Na realidade, né, quando a gente trabalha com ativos financeiros, a gente tem que analisar o risco, né? O CDB no Brasil, que pode ser indexado a Selic, por exemplo, normalmente eles rendem bem aqui. Mas são seguros. Mas as pessoas elas se perguntam por que rende tanto? Porque tem o risco da moeda do Brasil, tem o risco de, numa crise, o real se desvalorizar, de perder para a inflação. Esses riscos o mercado ele reconhece e, portanto, você tende a ter uma rentabilidade relativamente boa na renda fixa no Brasil. Mas talvez isso daí gere um risco para você em situação de crise, em perder para a inflação, por exemplo. Agora, em 2020, os CDBs, né, indexados a Selic, eles rendiam 2% ao ano, que foi esse valor que a taxa Selic chegou, e depois a inflação foi a 10%. Então, as pessoas perderam dinheiro ajustado pela inflação naquele período de 2020 e 2021, por exemplo. Não precisa ser milionário para investir lá fora, né? Não. Qualquer pessoa qualquer pessoa pode investir. Com R$100 você já abre conta e já manda o dinheiro. Já? Sim. Que beleza! Sim. Olha que beleza. Exatamente. Muito bom. Pessoal participando com a gente, a Cristina Der Harutinian Quexixian. Boa tarde a todos. Está começando o melhor programa da TV. Assuntos variados, interessantes, sabedoria e inteligência. Do apresentador. Mas ela não valeu ela. A Joana Miller, né? Tá falando, tem que ser bonita e inteligente. Olha aí, quando ele falou assim, quando ele ir de novo conversar com o Zelensky, pede ele para acertar o acordo com a Rússia e levar os soldados da China para lá, para a Ucrânia, e mandar esse americano passear. Você vai fazer isso, viu? Ela falou, a Joana falou, você vai fazer isso, vai lá com o Zelensky e mandar aquele americano passear. Muito bom ali, viu? Vamos lá. Tomando café? Todo mundo tomando café? Café tá bom? Ótimo. Isso mesmo. Gosto de gente que toma café.
Zelensky diz que cessar fogo pode ser usado para elaborar plano de paz. Estados Unidos propuseram trégua de 30 dias entre Kiev e Moscou. A resolução era apresentada para a Rússia. Depois da trégua apresentada, já teve um ataque de 2 lados. Explica pra gente todas, como você explica muito bem para todo mundo entender que situação, em que pé que está esse negócio da guerra da Ucrânia. O pé que é, de maneira geral, que a gente tinha até 20 de janeiro desse ano, eram os Estados Unidos apoiando a Ucrânia quase de maneira incondicional, pelo governo do Joe Biden. Financiava. Ajudava a financiar, ajudava a enviar armamentos. Algo muito importante que é pouco falado também, compartilhava inteligência, então envio de imagens até para a Ucrânia poder fazer os seus ataques mais específicos, então tinha esse apoio. O que acontece? O Trump, desde lá do primeiro mandato, ele expressava uma simpatia muito grande ao Vladimir Putin na Rússia. Tem até algumas histórias que são pouco faladas, como, por exemplo, durante a pandemia, o Trump ele enviou testes de Covid para o Putin, porque o Putin ficou todo paranoico, isolado. Porque 2 anos da pandemia estava o Trump lá, é verdade. Sim, é verdade. Tanto até que o negacionismo da pandemia, ele começa com o Donald Trump e que dá ideia aqui para o Brasil e Bolsonaro copia. Então, era mais ou menos isso que acontecia. Tinha uma simpatia, apesar dos dois países serem rivais históricos, né? União Soviética e Estados Unidos. Aí, o Trump volta, já com meio ameaçando a Ucrânia. Ele tem uma história pessoal com o Zelensky também, porque o Zelensky não quis colaborar lá atrás com... Ele tinha uma história com o filho do Biden também. Sim, isso mesmo, é verdade. Então, tem uma mágoa pessoal. Aí o que acontece? O Trump, ele pega e começa a falar que agora todo mundo vai ter que negociar, não consegue resolver a guerra em 24 horas, como ele tinha falado durante a campanha, né? Algo que ele fala também sempre, se eu fosse presidente, o Putin nunca ia ter feito essa invasão. Então, o que a gente viu nas últimas 3 semanas foram ataques mais diretos dos Estados Unidos para a Ucrânia. Então, isso inclusive chocou o mundo inteiro, porque apesar da gente saber que existe uma antipatia, ninguém imaginava que os Estados Unidos mudariam de lado dessa maneira. Porque mudou mesmo. Mudou de lado, ele inclusive votou contra a Ucrânia na ONU e votou do lado da Rússia no Conselho de Segurança da ONU. Algo que nunca tinha acontecido até então. Então, agora o que aconteceu? Teve aquela confusão na Casa Branca. Que foi muito desagradável, aquela coisa toda. Muita gente fala que foi uma emboscada, né? Que o Trump chamou o Zelensky lá para humilhá-lo, para falar que ele era um ingrato, tudo aquilo. E aí depois os Estados Unidos suspendem o envio de armamentos e de inteligência para a Ucrânia. O de armamentos não teria um efeito tão imediato, porque o Biden deixou uma gordurinha para ser queimada. Só que de inteligência, sim. Aí, tanto é que até tem uma regiãozinha ali na Rússia, que é uma região que chama Kursk, que a Ucrânia meio que pegou, ela invadiu essa região para ter como moeda de troca, quando chegasse um momento de negociação. A Ucrânia até perdeu um pouco dessa região depois que a Rússia suspendeu. Dizem que até a questão dos satélites que são usados para... da Starlink. Do Starlink, ele é para fornecer principalmente conectividade para quem está na linha de frente. Então, que é um problema, porque é do Musk, né? E a preocupação era que agora também os Estados Unidos, ou a Starlink, ela suspendesse esse acesso à internet aos ucranianos. Como que está agora especificamente por conta dessa notícia? O Trump conseguiu fazer com que os Estados Unidos e a Ucrânia se sentassem à mesa. O Zelensky, ele meio que tinha uma arma contra a cabeça dele, ele era obrigado a aceitar, não importa o que os Estados Unidos oferecessem. Se não tiver os Estados Unidos, ele está perdido também. Ele precisava mostrar boa vontade, mostrar, porque o que o Trump estava falando era que a Ucrânia não tinha disposição para negociar. Ou seja, a Ucrânia, que é um país invadido, precisava basicamente convencer que ela queria paz. Para você ver o absurdo do que chegou. Então, teve essa reunião que aconteceu ontem na Arábia Saudita, né? Eu falo que é uma cortina de fumaça, porque se deveria haver uma reunião em qualquer momento, tinha que ser entre Estados Unidos e Ucrânia e Rússia. Isso. Não entre Estados Unidos e Ucrânia. Isso. Então, é uma cortina de fumaça que foi criada, que foi resolvida, porque ontem a Ucrânia falou, ok, aceitamos um cessar-fogo de 30 dias, que é isso. Agora a bola está com a Rússia. Isso dificultou a situação da Rússia. Por quê? Porque a Rússia, que até agora tinha os Estados Unidos simpático ao seu lado, ela precisava agora falar, olha, nós também aceitamos. Vamos aceitar. Só que como que o Putin fala que aceita isso e
sem exigir aquilo que ele queria desde o começo da guerra, né? Que era desnazificação da Ucrânia, que é uma mentira, uma farsa completa. Eles falam que a Ucrânia é nazista, o próprio Zelensky é judeu. Então, assim, não tem não existe a possibilidade. Então, o Putin respondeu hoje. Respondeu. Respondeu. Ele respondeu dizendo que ele apoia um cessar-fogo, mas que tem que ser um cessar-fogo que tem que abordar as questões iniciais. E como tudo começou. E as questões iniciais são aquilo que ele definir como questões iniciais. Ou seja, a Ucrânia jamais entrar na OTAN, ou jamais entrar na União Europeia, ser um país desmilitarizado. Vai devolver o território ou não vai devolver? Eles têm 20% dos territórios ocupados hoje. Eu até ontem eu falei por telefone com uma pessoa que ele é diretor do Instituto de Sociologia de Kiev. Tive acesso aos números antes que fossem publicados, inclusive. Interessante. Mostrando o número de ucranianos que hoje estariam dispostos a aceitar que esses territórios fossem para a Rússia antes de... Enfim, para acabar com essa guerra. É um número que ele tem aumentado desde a invasão, há 3 anos atrás. Ucranianos. Mas o que eles falam principalmente é que, sem garantias de segurança, que isso não dá para acontecer. Por quê? Por que eu vou dar território para a Rússia agora, sendo que daqui 3, 4 anos eles podem voltar e fazer o mesmo? E acordos nesse sentido já foram assinados ao longo da história, 2014, 2015, e a Rússia sempre voltou atrás, voltou a atacar querendo mais. Então, por que dar território se a Rússia pode fazer a mesma coisa? Essa é uma preocupação. E o Trump, por ser essa pessoa que gosta de, eu sou o rei dos acordos, eu gosto de negociar acordo, existe um receio de que um acordo assinado às pressas, que ele possa beneficiar apenas a Rússia, para o Trump mostrar que ele trouxe algum tipo de acordo. E ele fala até de outros acordos que ele trouxe ao longo da história, que foram acordos rápidos, mas que não trouxeram nenhum tipo de paz. Olha o Afeganistão, por exemplo. Ele assinou o acordo com o Talibã, mas olha o jeito que está lá hoje. Não foi acordos robustos como Camp David, aquelas coisas, né, do tempo do Clinton. Né? Agora, só para temos o cessar-fogo, a trégua, cessar-fogo? Não, o que a gente tem agora é a Rússia fingindo que ela aceita um cessar-fogo, mas ela vai impor condições que são condições inaceitáveis para os ucranianos. Você ficou a mesma coisa? A mesma coisa. Eu estava lá em novembro, eu vivi... Você estava onde? Na Ucrânia. Na Ucrânia. E eu vi o que é você... Eu fiquei uma semana só, mas foi o suficiente para entender o cansaço do que é aquilo. Então você pensa, as sirenes tocam várias vezes por dia, você tem que correr para o abrigo antibombas, pode ser drone, pode ser míssil, e uma semana eu já fiquei esgotado, porque eu não conseguia dormir a noite inteira. Você fica naquela tensão. Agora você imagina você não dormir a noite inteira durante 3 anos. Você tem que trabalhar no outro dia, tem escolas hoje funcionando no subterrâneo, para as crianças poderem estudar. Então, assim, o país ele mostra uma resistência que é admirável. E hoje a gente observa aqui no Brasil, e é uma crítica que eu faço, espero que tenha muitos políticos assistindo, mas pessoas da direita brasileira tentando justificar isso, replicando o discurso que o Trump faz nos Estados Unidos, culpando a Ucrânia, chamando o Zelensky de ditador, sendo que o ditador, quem acompanha minimamente... Quem foi invadido foi a Ucrânia. É o Putin. O ditador é Putin. E quem foi invadido foi a Ucrânia. E a esquerda brasileira faz a mesma coisa, porque tem uma simpatia histórica pela Rússia, por conta de um discurso anti-americano a qualquer custo. Então, gente, eu acho que independente de lado que a gente tiver no Brasil, algumas coisas têm que estar muito claras. Saber quem é a ditadura nessa história, quem é a democracia, quem é o invasor e quem é o invadido. Esse é o mínimo. Muito bom. Tô falando, a gente consegue entender tudo aí, olha que beleza. Vamos ver aqui, gente, mais uma notícia aqui, olha. Globo já fez remake de Vale Tudo para o exterior e não deu certo. Não deu certo. Já teve remake do Vale Tudo? Para Telemundo, né? Um braço da América Latina nos Estados Unidos. Mas não deu certo. Eu acho que assim, é uma coisa que eu acho que os empresários de televisão, isso não só do Brasil, mas também do mundo, não param para pensar, né? É uma história totalmente brasileira. Isso é verdade, né? É verdade. E aí, lógico, é um remake, tem que trocar, né, os atores, não pode ser original, ainda mais sendo no exterior. Mas mudando algumas coisas, como o assassino de Odette Roitman, né?
Isso E mesmo. mudando a história. Então, assim, foi um fracasso. Foi fracasso. Era para ter 150 capítulos, só teve 100. Cortou assim do nada. Ó, Foi um e fracasso agora vai ter total. o remake aqui no, Aqui no Brasil, de novo. a Globo. Como que chama? Débora Bloch, que vai ser a Odete Reutemann, né? Odete Só que a gente já sabe quem matou a Odete Reutemann. Então, mas vai você tá mudar. brincando? Vai mudar? Vai mudar. Ah, não tem graça. Eu acho que isso não vai dar certo. Isso é uma coisa cruel do Brasil, da televisão. Porque, assim, a TV está vivendo muito de reprise e Mas de, por que de tá- remake. Então, por que tanto remake? Acabou a criatividade? Exatamente, eu acho que Acabou. acabou a criatividade. A desculpa é que a televisão está vivendo uma crise. Mas se você parar para pensar, a televisão começou pobre. E a pobreza da televisão na época que iniciou a TV no Brasil cresceu e enriqueceu por conta da criatividade. Né? Quantos programas foram sucesso, quantas novelas, né? Quanta coisa bacana aconteceu. E agora a TV pós-pandemia cruzou os braços e está aí, de reprise, de remake. Mas na música também. O pessoal tá vivendo. Também. O pessoal tá vivendo só de música do que foi. Do passado. Do passado. Acabou muita criatividade, essa coisa. A gente só vê o pessoal só voltando, usando. Como que chama aqueles negócios? Os templates lá, não como é que chama? Sempre usando as coisas dos anos 80. Os anos 80 ditou a moda de tudo. Continuamos nos anos 80 fazendo todas as coisas que se fazia naquele tempo. Isso é um pouco cíclico também. Também, né? É um pouco cíclico. As coisas voltam, fazem releituras, né? E isso é normal, isso é comum acontecer, né? Novelas mesmo, Direito de Nascer. Quantas versões não É foram verdade, feitas, né? é verdade. Começou lá na Tupi, depois foi para outras emissoras, enfim. Então, quer dizer, é um pouco... acho que a criatividade até existe. Acho que o problema das novelas, né, acho que o Roger até pode nos aprofundar isso, eu acho que é a diversidade de oferta que existe nos dias de hoje. Fazer novela é caríssimo. Você precisa ter um investimento fenomenal para poder realizar, construir essa novela. E hoje em dia o espectador, o telespectador, ele tem inúmeras outras possibilidades. Tem o streaming agora. O streaming, ele tem a internet com as redes sociais, tá? Então tem todas essas séries que vêm do exterior também. Séries, é verdade. Então, quer dizer, pulverizou a audiência. É verdade. Para fazer uma novela, vai muito investimento. Você acha que vai dar certo essa coisa do Vale Tudo agora? Olha, pode ser que sim, por Tudo temas é outro. fortes que não mudaram com o tempo, né? Temas principalmente políticos aí que continuam na Que mesma. porcaria que fizeram com aquela Renascer. Renascer, que foi Jesus, mudaram os personagens, a característica. Gente, pegaram aquela novela e jogaram no lixo. Só que a gente Que tem é uma isso? problemática. Renascer, jamais. Roteiro. Roteiro hoje em dia não é bom, não segura. É a mesma história de Pantanal. Resolveram fazer o remake de Pantanal, estragaram a novela. Estragaram. A novela boa era aquela. Olha aqui, gente, o pessoal participando. Essa era Qual que muito era a boa. novela boa? A novela primeiro Pantanal, foi bom. Foi Mas bom. eu tava no convento, não assisti Pantanal no convento, eu assisti depois. Gelivano falava, meu amigo, obrigado, Gelivano, ó. A Neuza falou, amo Bendita Hora. Neuza de Castro comenta, ela falou, também tem sobrenome Castro. Aqui, ó. André Franzin, boa tarde, Padre Orei. Estou fazendo um curso bíblico com o senhor pelo YouTube. Ai, que bom. Estou que tendo legal. entendimento, muita gratidão. Agora, olha aqui, a Cleide Maria de Santos falou assim, Bomba. Urian não perde tempo de alfinetar o Bolsonaro. Ai, não perde tempo. Eu alfineto todo mundo. Todo mundo, isso é verdade. Ele alfineta todo mundo. Ele não tem lado, não tem não. Isso é verdade. Isso é verdade. O sorteio aqui, você vai saber para que o sorteio. Fazer um sorteio lá. Eu não posso ver, não. Sorteio. O sorteio é para saber quem vai escolher a música para a gente terminar. 1, 2, 3, você. Eu? Você vai escolher uma música Meu pra gente Deus terminar o do céu. programa. Tem que escolher agora. Agora, uma música da sua vida. A música que Deus você do mais céu. gosta. A música que... Devia ter sido dele que era pra ser... Eu até tenho Já umas sei. músicas aí. Vou escolher uma muito importante. Qual?
chuva de arroz do Luan Santana, que marcou Chuva de meu arroz? casamento. Ah, é? É, com a minha esposa Maria. Então, Casamento dedicar dele tinha um drone dentro da igreja. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Pode ver isso que se Eu que livrou. fiz o casamento dele, um drone, entendeu? Eu fico morrendo de medo. Muito bom, muita gente com a gente aqui, ó. Boa tarde, a Leonice Paiva falou boa tarde a todos, gratidão por esse programa interativo, de grande aprendizado, todo mundo trazendo conteúdos importantes. O Urian Fancelli voltou muito bom, excelente cientista político. Voltou afiado, olha. Veneno na língua. Na língua, né? Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Saiba quais são os principais erros nos pedidos de aposentadoria. Então, sobre a aposentadoria, né? Enfim, as pessoas normalmente podem cometer alguns erros, né? Naturalmente, principalmente agora, né? Com o aumento da quantidade de pessoas que pede aposentadoria, porque a quantidade populacional brasileira tem envelhecido de maneira geral, mas muitas pessoas elas podem errar nesse sentido. E a gente vê alguns tipos de erros clássicos, né? Principalmente, por exemplo, a pessoa ela trabalhou algum período da vida, mas ela saiu do emprego que ela estava e ela simplesmente não verificou se no sistema da Previdência, né, no E-Social, ela deu ali o fechamento daquele contrato de trabalho. E isso muitas vezes pode acontecer 10, 20 anos depois, quando ela vai se aposentar, ela percebe que não houve aquele fechamento e pode ser impedida de se aposentar. E isso é bem comum de acontecer. Quando a pessoa sai do trabalo, ela tem que verificar. Ela tem que verificar. E muitas vezes não basta só a questão de assinar a carteirinha, tem que ver no sistema que se está fechado. E isso que tem que fazer é a empresa que a contratou, e muitas vezes a empresa pode até ter fechado, né? Pode até ter falido. Então, não existe mais a empresa. Então isso pode demandar um processo judicial mais demorado, então isso pode prejudicar a pessoa. Outro ponto também sobre erros, né, em relação à aposentadoria é que muitas pessoas trabalharam ou em uma situação de insalubridade ou de periculosidade, e muitas vezes essa condição pode aumentar o tempo, teoricamente, de contribuição. Que a pessoa tem, podendo fazer ela se aposentar mais cedo. E se a pessoa ela não verificou se também no sistema dela está registrado que ela teve esse tipo de trabalho perigoso, insalubre, como é muito comum, né? No Brasil, a pessoa pode até nem saber, mas talvez o trabalho dela seja considerado perigoso ou insalubre, aí ela pode estar aguardando para se aposentar, sendo que ela já poderia estar aposentada, por exemplo. Então, isso daí é um outro erro bem comum no que se refere à aposentadoria. E um último que eu gostaria de mencionar também é que muitas pessoas, elas têm que atentar, no caso, ou com um advogado especialista previdenciário ou até um contador, e fazer cálculos de simulação para ver se, eventualmente, mesmo já tendo o requisito da aposentadoria, eu já posso me aposentar agora. Mas será que eu devo? Será que não vale? Será que não vale a pena eu trabalhar 1, 2, 3 anos a mais para ter 1, 2, 3 anos a mais de contribuição e melhorar muito o valor de aposentadoria que ela recebe? E então, mesmo tendo tempo, exatamente. Eu posso ficar mais espichar um pouquinho. Sim. E ter uma... Porque a regra brasileira hoje, o que ela é, né? Ela é uma regra mínima de tempo de contribuição, de idade, muitas vezes, né? Dependendo da pessoa, se ela está em uma regra de transição ou não, mas invariavelmente, quanto mais tempo a pessoa contribui, mesmo já podendo se aposentar, se a pessoa ela contribui mais tempo, vai melhorar o cálculo do valor que ela vai receber. Então, ela vai poder receber uma aposentadoria maior pelo fato de ter contribuído mais. Então, esse tipo de simulação é bom que ela faça também. Muitas vezes, vale a pena ela segurar 1, 2, 3 anos a mais para melhorar 10, 15% da aposentadoria. Porque às vezes a pessoa tem saúde, está bem, ela estica um pouquinho mais. E é bem comum até que pessoas que se aposentam muito cedo e eventualmente elas não encontram algum outro projeto paralelo, podem até entrar em depressão, alguma coisa assim, né? Por isso que se o trabalho da pessoa for razoável e ela gostar do trabalho, muitas vezes pode fazer sentido, se ela fizer uma simulação ali, de permanecer, né? Enfim, algum tempo a mais para conseguir melhorar o valor de aposentadoria. Sempre tem que ter um contador, preferencialmente um advogado previdenciário. Né? Porque sozinho não dá. É complicado. Não dá, não tem jeito de fazer, porque é muito cálculo, muita coisa, sozinho não tem jeito. Vamos lá, olha, ó. Tarifas de 25% sobre aço e alumínio entram em vigor nos Estados Unidos. Tem dos impactos. E aí, olha que coisa. A gente tem coisas tarifadas, né, para os Estados Unidos também. Já tem etanol, a gente tarifa, aquela coisa toda. Mas agora, tarifa de 25% sobre o aço, isso vai afetar muito, vai? Vai afetar. Vale a gente explicar primeiro por que o Trump está fazendo isso. Né? O que são tarifas? O que são tarifas? São como se fossem taxas que são pagas pelas empresas que vão levar o produto para o outro país. Então, o Donald Trump, o que ele quer? Ele fala que ele quer proteger a indústria norte-americana, então ele quer que as empresas parem de produzir nos outros países e produzam dentro dos Estados Unidos. Ele fala que ele quer proteger a indústria nacional e ele fala que
os países estão tirando vantagem do mercado que é muito forte nos Estados Unidos. Então, ele já está começando a implementar essa política, meio que é quase uma política de Estado dele de tarifas, né? Então, foram 25% de tarifas para o Canadá e para o México, no geral, assim, com todos os produtos, o que vai encarecer bastante a produção de diversos produtos dentro dos Estados Unidos. Então, por exemplo, um carro hoje, para ele ser produzido nos Estados Unidos, uma peça ela pode ir e voltar entre Estados Unidos e Canadá 7 vezes. Isso tudo tem tarifa. Tem tarifa cada vez que vai. vez que vai. Então, a média é que um carro vai ficar pelo menos $3 mil mais caro nos Estados Unidos. E quem vai pagar a conta, muito provavelmente vai ser o consumidor final, o consumidor norte-americano. Então, se ele foi eleito principalmente porque as pessoas estavam descontentes com a economia, pelo menos agora nesse primeiro momento, não é algo que ele deve entregar, algo positivo para a economia. Aí, um dos alvos acaba sendo o Brasil. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, apenas atrás do Canadá. Então, vai ficar mais caro para esses exportadores brasileiros venderem nos Estados Unidos, o que pode ter algumas consequências específicas. Então, a primeira delas é que vai ter uma oferta maior aqui doméstica, né? Então, isso pode acabar prejudicando aquelas empresas que principalmente vendem aqui dentro do Brasil. O Brasil pode acabar tendo que vender para outros países também. Mas se eles insistirem em comprar o aço, eles vão passar esse aumento para o consumidor. Isso não vai aumentar a inflação nos Estados Unidos? Então, porque o que eles falam? Que eles querem que as empresas de aço norte-americanas que elas façam esse trabalho. Só que acontece que como essas empresas elas vão meio que ter um monopólio ali dentro, elas vão poder escolher quanto que elas vão aumentar também. Sei. Então, vai ficar mais caro, inclusive até mesmo para construção civil nos Estados Unidos, que é uma demanda popular. Lá, né? As pessoas querem construir casa, elas querem ajudar a acelerar a economia, e isso tudo vai ser bastante dificultado agora. Então, o Brasil ele está vendo como que vai dar essa resposta, né, para os Estados Unidos. Se vai tarifar também. O país. Estava essa semana o Geraldo Alckmin, aqui vice-presidente, negociando com o Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio dos Estados Unidos. Ele estava tentando convencer de que não vale a pena, até mesmo porque a balança comercial com os Estados Unidos ela é meio que equilibrada. Um pouco até os Estados Unidos têm um superávit, então eles compram um pouco mais, quer dizer, eles vendem mais para a gente. Não é muito também. Não é muito, mas meio que fica elas por elas. Mas aí o Trump fala também de taxar outros produtos, como é o caso da madeira, brasileira. É, isso mesmo. Então, isso pode, sim, gerar um desgaste, né? O Brasil exportar menos para os Estados Unidos e perigoso também se a gente responder com uma guerra tarifária também, né? Eu sou a favor aí da redução de tarifas, eu gosto de uma... Óbvio, você tem que ter onde é interessante para a sua economia, mas como política de Estado generalizada, eu acho que acaba prejudicando todos os lados. A gente tem visto a Europa responder também com tarifas, a China, Canadá também. Então, assim, vai prejudicar todo mundo, ninguém vai sair ganhando. Não faz política econômica, não é? Não. E me surpreende agora, trazendo para o Brasil de novo, como algumas pessoas têm tomado algumas atitudes completamente esquizofrênicas, e sem querer ofender os esquizofrênicos também. Mas, assim, são atitudes que não fazem o menor sentido. Por exemplo, essa semana, Geraldo Alckmin lá falando com o secretário norte-americano do comércio para ver se consegue segurar isso, porque isso vai prejudicar o Brasil. E aí, ao mesmo tempo, tem um deputado federal aqui, posso falar o nome? Pode. Gustavo Gayer. Deputado bolsonarista, fazendo tweet na internet pro Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, tirar o visto do Geraldo Alckmin para ele não ir para os Estados Unidos. Deus do céu, só que assim, o Geraldo Alckmin ele está fazendo aqui uma negociação que vai para que alguns setores muito importantes, setores que inclusive apoiam o bolsonarismo tradicionalmente, como o agro, para que eles não sejam prejudicados. Então, a gente não pode ter setores do Brasil jogando contra agora. Inclusive, se a gente for ver estrategicamente, é um negócio que não faz o menor sentido. Porque existe até uma movimentação agora da própria bancada do agro, de querer ficar ao lado do governo agora para proteger o... assim, o que a gente vai fazer para que todos como um todo não sejamos prejudicados. Então é quase
como se agora eles dessem, inclusive, a desculpa para o presidente Lula abraçar aquele discurso do Brasil acima de todos. Quem está agora ali defendendo, entre aspas, os interesses do Brasil, que é o presidente Lula, sim, e o bolsonarismo está dando isso de mão beijada. Por causa de ideologia política. Então, assim, não sejam burros. Não sejam burros, a palavra é essa, porque se algo der errado, se eles conseguirem impor essas tarifas, quem vai sair perdendo vai ser o Brasil como um todo, vai ser o agro, vai ser a indústria siderúrgica brasileira, grandes setores industriais que vão prejudicar a economia aqui dentro. Ótimo. Tem mais uma notícia? Vamos lá. Olha, muito bom. Olha, Shakira, o patrimônio da rainha pop latino que conquistou o mundo. Shakira é o nome da... Sim, a Shakira é fantástica. Ela é uma grande artista. E, olha, eu entrevistei a Shakira a primeira vez. Olha que legal. Em 96, ela tinha acho que 18, 19 anos quando ela veio no Brasil para lançar o CD Pies Descalços. Pies Descalços, foi o primeiro sucesso. Sim. Pies Descalços. Pies Descalços, exatamente. Ninguém conhecia a Shakira até então. Ninguém conhecia aqui no Brasil, mas ela já tinha vendido lá fora 1 milhão de discos. 1 milhão já. Quando ela chegou aqui. Eu entrevistei ela, jovenzinha, 18 para 19 anos, né? E a gente já percebia a força da menina na época, né? A força que ela tinha e não queria se transformar. E tá aí, hoje ela é a rainha do pop latino no mundo. Deixa eu te falar uma coisa. A Anitta quer também entrar nessa vertente do pop latino também, não tá? Porque ela tem feito muita coisa lá. De uma certa forma, sim. E, inclusive, ela chegou a gravar em inglês também. Inglês, né? em espanhol, ela grava, né? Aquela coisa. Inglês. Acho que o brasileiro, ele tem que tentar, claro, né? Ele tem que tentar cada vez mais ampliar o seu leque de ação. O problema é que a língua portuguesa, infelizmente, não tem a receptividade que deveria ter. Isso. Mas a sonoridade... A sonoridade musical do Brasil é das melhores que tem no mundo. Mas a música no espanhol, ela fica mais gostosa. Eu acho muito interessante a música. Ela tem uma sonoridade... Depende do gênero, eu acho. Você pega um bolero, tudo bem. Agora, você vê uma canção como a MPB ou um samba... não dá, não dá. Aí é Brasil, não dá mesmo. Olha, acho que aí depende muito do gênero musical. Né? Que pena, o programa... Eu falou que acabou o programa, estava tão bom. Não vou voltar aqui para falar... Vai voltar. Eu quero mandar um abraço para os seus pais que estão lá assistindo a gente. Dona Dolores. E o seu Manuel. Dona Dolores e seu Manuel, olha que beleza. Ó, ele vai voltar aqui, o Frank vai voltar, mas vocês vêm com ele. Pode trazer ele, tá vendo? Trazer. Gente, música do Luan Santana, que está fazendo aniversário hoje. Queria agradecer. Muito obrigado, Frank, muito obrigado. Mas é verdade, tem que voltar porque não deu tempo mesmo aqui, olha. Olha, siga o Franklin no Instagram aqui, ó, @franklinvalverde.ondalatina, aí no Instagram. E no canal, olha aqui, ó, no canal do YouTube, @canal Onda Latina. Perfeito. YouTube, se inscreva lá. Urian, muito obrigado mesmo, obrigado. Que beleza, você não vai mais deixar de ver. Não, eu tava com saudade de vocês. Olha aí. Urian Fancelli. Urian Fancelli, não tem o tio. Não precisa ir xingar, tá? Não, xinga mesmo, é bom quando... Aqui, ó. Roger, obrigado, muito obrigado. Obrigado mesmo. Ó, vocês vão seguir o Roger no Instagram, @RogerTurquete. E no canal Intervenção. Gente, se quiser saber de tudo que está acontecendo nos famosos aí, ó, isso no YouTube, @Intervenção Roger Turquete. Vai lá, põe em canal Intervenção que você vai achar, né? Tá Nadson Ferinha, isso aí, ó. Exclusiva, tá sensacional. Beleza. Otávio, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Olha aqui, ó, você vai acessar o site do Otávio, que é maravilhoso, otavioparanhos.com.br, otavioparanhos.com.br. E no YouTube e no Instagram é @otavio.paranhos. Exatamente. No YouTube, principalmente, tem muito conteúdo bom lá. Enfim, eu já fiz vários conteúdos práticos, né, para quem quer investir de maneira global. Você responde se a gente mandar pergunta no Instagram? Sim. Instagram e YouTube, Otávio Paranhos, pode seguir lá. Ó, beleza. Então, gente, acabou o programa, aumenta o som. Por isso todo mundo